Sim, senhor Gasali. Vamos falar hoje sobre redes neurais. É, Rede neural é um negócio muito legal, né? É, a ideia dentro do conceito de inteligência artificial, quando você fala de uma rede neural, ou em português de Portugal, que você pode ouvir muita gente falando rede neuronal, né? É, a ideia é você recriar o cérebro humano, né? É uma das ambições mais grandes da humanidade, você conseguir reproduzir o cérebro humano. E como que a gente vai falar, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma rede neural, aí a gente vai ver como que são as suas estruturas, como que funciona, como que vai acontecendo essa evolução. Eu vou fazer um resumo bem sintetizado, porque eu gostaria de mostrar uma aplicação prática, né? De como uma rede neural pode estar trabalhando e vai funcionar. Então você tem lá, né, o que são as redes neurais, né? A rede neural, inicialmente, é a ideia de você reproduzir a função de um neurônio do cérebro, que se interconecta com outros neurônios, fazendo o processamento dos impulsos elétricos ou nervosos, que chega no resultado que a gente consegue falar, entender, ver, enxergar, movimentar, né? A reprodução de um controle cerebral realmente falando. Você tem como objetivo, né, reproduzir funcionalidades do cérebro, que é a ideia do processamento. E para isso daí você vai se utilizar de modelos matemáticos e modelos estatísticos. E até agora eu estou chovendo no molhado, porque é tudo baseado em matemática e estatística que a gente faz, né, na parte de inteligência artificial. E o muito bacana de uma rede neural é que você está querendo fazer a reprodução do cérebro humano. Para tanto, criou-se a ideia do neurônio. E quando você interconecta os neurônios, você cria essa rede de neurônios, essa rede neuronal ou essa rede neural, né? E aí você consegue fazer processamentos, né? E você tem um esquema muito interessante aí por trás. A ideia, né, da estrutura de um neurônio em si seria essa, né? Desculpa, na hora que eu gerei ele saiu um pouquinho do lugar, mas aqui você tem a exemplificação, né, do que a gente tem como neurônio, né? Você tem aqui as sinapses, né, os impulsos que vão acontecendo, você tem os axônios, que são essas terminações que se conectam, tem os dendrinos, que são os conectores, e você tem o núcleo de processamento aqui, que é o núcleo celular. Isso aqui é a estrutura do neurônio, né, em si. E as redes artificiais, ela tem uma estrutura mais ou menos assim. Isso aqui é um desenho clássico, né, de uma rede de neurônios artificiais, ou seja, que foi uma rede programada, escrita, né, pensada. Nós temos as nossas entradas, representadas aí pelas bolinhas verdes, né, e elas têm funções, e essas funções com alguns determinados pesos, né, elas acontecem uma mágica aí numa coisa chamada camada oculta. E essa camada oculta, ela é nervosa, literalmente, porque é difícil de você poder passar pelo processo de explicação de como uma rede neural chegou a uma determinada saída, dada uma entrada, como que ela chegou em uma determinada saída. Por enquanto, a gente ainda continua com o mesmo processo, né? A gente tem entradas, ocorre um processamento na camada oculta e depois você tem a saída. Então, você tem aqui as suas funções de entrada, são também chamadas de funções de ativação. Elas ativam os neurônios que ficam dentro na camada oculta, né? E aí ele faz lá uma ponderação matemática, normalmente através de cálculos matemáticos e pesos, né, ponderações, para verificar o que deve de ser, e ele joga uma resposta para frente. E essa resposta pode ser retroalimentada,
que a gente vai ver que tem uma propagação interna, então ele faz a retroalimentação dele até ele conseguir gerar uma saída viável, e ele vai indo para frente. Então a rede neural é isso daqui. Ela é rede por causa das conexões, né? Então você tem uma entrada, ela se conecta numa camada de processamento, que depois a gente pode ver como que a gente criou, né? Como que a gente vai criar aí na ferramenta, e ela gera um resultado para a gente. Aqui é um pouco da evolução da parte das redes neurais, né? Então você começa com essa história, ela é muito antiga, né? Ela data de 1940, que começou-se aí com a ideia da criação de um cérebro eletrônico, que é o McCullen e o Pitts, que são os dois que deram início com a ideia de um cérebro eletrônico, que ele recebia pesos e ele aplicava operações lógicas, né, para poder dizer. Então você tem operações AND, OR e NOT funcionando, e aí ele começou aí com um cérebro eletrônico acontecendo. Lá em 1950, entre 1950 e 1960, você teve a primeira ideia da criação do Perceptron, né? Que o Perceptron foi um modelo de rede para você poder fazer cálculos. Só que isso daí percebeu-se que não era muito bom. O Perceptron tem vários probleminhas aí, ele não tem uma eficiência muito boa. E aí, quando você chega lá em 1970, né, na década de 60 até 70, você tem aí o auge do uso né, de redes neurais, que é onde ela começou a ser muito estudada e muito trabalhada, né? E aí depois você teve uma época que decaiu o uso. Por que aconteceu esse declive, né? Por causa do problema de você não conseguir é, lidar com alguns detalhes, por exemplo, com problemas exclusivos, né? O famoso ou exclusivo, ou XOR, né? Que é o operador de desigualdade, ele faz comparação de diferenças, né? E a partir daí gerou-se uma infinidade de questionamentos que a rede neural ela não conseguia, né? Ela não conseguia dizer como que ela chegou no resultado, então tornava-se algo estranho. Até que alguém muito inteligente aí criou uma ideia que foi fabulosa, que é você fazer a retroalimentação, né? Ou back propagation, né? Você fazer com que a sua saída ela não vá direto para o output, mas você reinjeta ela novamente na sua rede para ela ser reprocessada, e aí você cria uma análise. Enquanto você tinha apenas um neurônio, agora você tem várias camadas de processamento. Então você tinha uma camada de neurônios, agora você pode ter N camadas de processamento. E aí começou-se a ver muitas vantagens. Isso em 1986, né? Foi muito interessante nesse momento daí. Surgiu em 1995 o modelo do SVM, e aí a gente está agora num momento bem interessante, né? Agora em 2006, a gente próximo, né? A gente está aí a 14 anos de distância. A gente chegou depois do machine learning, né? A gente chegou no deep learning. E deep learning, uma pesquisa profunda, ela tem rede neural. Para você falar de deep learning, é necessário você falar de rede neural, né? E é uma das técnicas que são necessárias para você estudar aprendizado de máquina e aprendizado profundo, né? O aprendizado de máquina leva ao aprendizado profundo, e o aprendizado profundo faz uso de redes neurais. E aí você tem é, algumas bases do Perceptron, né? Ele tem as entradas dele, novamente eu peço desculpa porque na hora que eu coloquei, que eu gerei o PDF, eu estou trabalhando com o LibreOffice, na hora que eu gero alguma coisa, ele desloca as minhas
as minhas caixas de texto e dá algumas coisinhas erradas, né? Então aqui, né, você tem as suas entradas, ocorre um processamento e você tem a tua saída, né? Então é esse momento daqui que, que é mais delicado dentro da rede neural, porque como que eu poderia provar que você fazer a famosa prova dos 9, né? Essa saída daqui foi gerada por essas entradas. Quando eu tenho o Perceptron, né, tem algumas possibilidades aí que eram possíveis, mas depois dele você percebe que a rede neural ela é uma caixa preta, porque você dá a entrada, a camada que é oculta, ela é chamada de camada oculta porque você tendo a retroalimentação ou backpropagation, né, a propagação para trás da sua entrada para ela ser reinjetada novamente, com novos valores de pesos para serem avaliados, isso daí gera um probleminha muito grave, você não sabe da onde que veio a resposta. E aí você não tem como pegar essa saída e chegar na entrada. Né? Você joga uma entrada, ele chega numa saída. Se você jogar a mesma entrada, ele pode não chegar na mesma saída. E aí ficou interessante esse negócio, né? E aí a gente começa a ver que é mais ou menos assim, porque se você pensar em seres humanos, né, e a gente está fazendo a simulação do cérebro humano, você tem aí a ideia de que na verdade, duas pessoas, dois cérebros não conseguem aprender a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então, cada um recebendo as mesmas entradas tem estímulos ou resultados diferentes, saídas diferentes. E é isso que pode acontecer numa rede neural, né? Ela não é algo que se reproduza, não é um caso de reprodução fidedigna, né? Eu gostaria de mostrar para vocês um livro muito importante de rede neural. Eu vou ver se eu acho ele e depois eu já transmito aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma brincadeira que eu acho que é bem legal. A gente estava falando do MATLAB, né, na aula passada, e eu queria dar um exemplo para vocês de uso de fuzzy e de rede neural ao mesmo tempo, né? Então, peguei aqui uma planilhinha, eu preparei uma planilha para a gente com alguns dados, né? Eu tenho aqui 300 pessoas, beleza? 300 pessoas, e eu tenho o peso dela e a altura. São o peso da pessoa e a altura da pessoa, e eu faço o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, esse aí é um exemplo clássico e bem simples, né? Então, é bacana para a gente poder manipular ele. Deixa eu só jogar aqui para modo tela cheia. Perfeito. E aí você tem essa possibilidade daqui. E eu gostaria de refazer com vocês, né, os passos necessários para a gente chegar na resolução desses problemas daqui. É bem legal porque a gente vai ver o que acontece no decorrer da execução dentro do MATLAB. O MATLAB ele tem um toolbox, né, ou um add-on, alguma coisa desse jeito que você poderia chamar, mas é uma ferramenta que não é padrão do próprio MATLAB, né? Ele é uma adição que se faz, então alguém desenvolveu e colocou um código extra lá para a gente poder lidar e manipular. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer, vou desenvolver passo a passo para a gente poder ver um modelo fuzzy, que foi o papo da última aula, então eu quero fazer com que seja calculado. Obviamente, para uma questão de tempo, e como não é o objetivo de vocês criarem isso, eu quero demonstrar para vocês, para exemplificar, né? Eu já deixei algumas coisas preparadas justamente para facilitar. Eu criei aqui uma planilha também que vai fazer uso, que a gente vai montar agora o modelo de neurofuzzy, né? Que é a junção de uma rede neural com o fuzzy. E aí você fala assim, nossa, junta os dois, tem muita coisa sendo juntada com fuzzy, né? Você tem, por exemplo,
sistemas especialistas com fuzzy, o Clips Fuzzy, por exemplo, e aí você fuzzifica as coisas, né? Você tira aquela ideia do é ou não é, e você diz, é pouco disso, mas muito daquilo, né? Você é pouco magro, mas um pouco gordo, né? Então você está ali no meio termo, você está meio magro, meio gordo, e aí você não tem assim, você é magro até esse peso, daqui para cá você é dito gordo. Por 0,1 grama você se tornou gordo. E antes você era magro. Então a gente tem aí a suavização dessas alternâncias de valores, né? Que é o processo de fuzzificar, né? Você suavizar essas alternâncias, essas mudanças de estado. E aqui eu já deixei o MATLAB no esqueminha para gente. O MATLAB, para você começar a desenvolver, a gente precisa fazer a seleção primeiro da pasta de trabalho. Ele tem aí um local, uma pasta de que você deve selecionar para que você possa trabalhar em cima delas. Deixa eu ver onde que eu salvei minhas coisas. Está dentro... Deixa eu ver, não. Não é. Tá na... Mandei na G. Só identificar fuzzy. Desculpa, vai ficar mais lento porque eu estou usando uma VM e ele está acessando remotamente os dados do meu Google Drive, né? Eu preparei para a gente um... Vamos. Veja se você abre, filho. Pronto, carregou. Ele demora porque ele vai ler, então ele sempre fica mais lentinho. Eu preparei para a gente algumas coisinhas para a gente poder trabalhar, já deixei meio maceteado para agilizar o processo, né? Para iniciar o fuzzy no MATLAB, a gente tem o comando fuzzy. O MATLAB é literalmente uma ferramenta de, de, de manipulação matemática, você pode trabalhar com um monte de coisas. Eu já vi vários casos interessantes de utilização do MATLAB, né? O MATLAB, por exemplo, ele pode ser utilizado para fazer cálculos de imagem, fazer cálculos complexos de matrizes e etc., né? Aqui é o toolbox do Fuzzy. É isso daqui. Aonde eu tenho as minhas funções de pertinência, né, minhas entradas. Ele tem uma técnica que é o processamento, a base de regras dele, que é o processo de fuzzificação em si, que você estabelece as regras, e você tem aqui o que você chama de saída, que é o processo de desfuzzificação, né? E aí você tem aqui também um gráfico. A gente tem algumas medidas e técnicas, são basicamente... tem várias metodologias de cálculo, né? Tem o Mandani e o Sugeno, e a gente pode utilizar algumas metodologias dentro deles para fazer o cálculo do resultado, para fazer a desfasificação, fasificação e desfasificação. Eu preparei um modelinho do IMC e eu gostaria de carregar eles para vocês. Então, vou carregar aqui, vou importar eles, né? Já fiz aqui um modelo do IMC. Então, o IMC natural lá, bonitinho, que a gente quer que calcule. E aí eu vou explicar passo a passo como que eu montei isso daqui. Não preciso disso, só quero esse aqui. Aqui está o meu modelo do IMC. O que o meu modelo do IMC está fazendo? Eu tenho duas informações de entrada, que é o peso e a altura. E vamos lá na planilhinha lá, eu tenho o peso e eu tenho a altura.
E eu quero, como saída, o IMC, eu quero que ele me calcule o IMC. Só que em nenhum momento eu vou passar para o MATLAB a fórmula de como que eu vou fazer isso daí, né? Eu vou simplesmente fazer. E aí aqui eu criei minhas funções. Então, eu criei duas funções, duas entradas, né? Então, o peso e a altura. E eu criei algumas funções dentro deles. Deixa ele carregar. Eu criei aqui algumas funções. A primeira que eu carreguei é o leve, né? Para dizer que é uma pessoa com um peso leve. Aqui eu tenho uma pessoa com peso médio, só um peso médio, só para atualizar. Uma pessoa com um peso alto e uma pessoa com muito peso, né? E a gente trabalha com um universo de discurso, ou seja, qual que é a faixa de valores que a gente vai trabalhar, né? Então, eu estou trabalhando aqui entre 40 e 150. Eu estou vendo pessoas que estão entre 40 quilos e 150 quilos. E aí, eu tenho aqui algumas coisas, né? Esse caso daqui, pessoa leve, né? Eu tenho aqui uma análise que as minhas pessoas leves, elas vão até uns 67,5. Então, para mim, uma pessoa leve é quem está até 67,5. Só que aqui eu tenho uma pessoa com peso médio. Uma pessoa com peso médio, ela começa para mim com 53 quilos, é um peso médio, né? Porque ainda vai depender da altura, né? E aí a gente vai até um determinado ponto e desce de novo. E aí quando desce até uns 95 quilos, eu acredito ainda que seja uma pessoa com um peso médio. Tudo depende da altura da pessoa, né? Se a pessoa for baixa, esse 95 já deixou de ser interessante para mim, e aí ela vai estar pegando aqui do alto, né? E eu consegui desenhar. E foi assim feito o desenho eu criei funções para analisar trechos, faixas de valores. E o que acontece agora, né? A gente fusificou o peso, né? Eu não estou falando mais que você tem 70 quilos, eu estou falando que você tem um peso médio. Eu não estou falando mais que você pesa 100 quilos, eu estou falando que você tem um peso alto. Eu não estou falando que você tem 140 quilos, eu estou falando que você tem um peso muito alto, né? E aí você converte as suas variáveis numéricas em variáveis linguísticas. E aí a gente está falando assim, uma pessoa leve, uma pessoa de peso médio, uma pessoa de peso alto ou de muito alto, né? E aí você está lidando com variáveis linguísticas e não mais numéricas. E aí se torna uma análise mais interessante para a gente falar. E a mesma coisa fiz para a altura. Então, a altura também fiz a mesma ideia, né? É que no outro que eu tinha feito, eu tinha utilizado caracteres acentuados, né? E não devo fazer isso. Lerdo. E aí a mesma coisa aconteceu aqui, né? Eu tenho lá uma altura baixa, média, alta e muito alta. Então, eu posso considerar uma pessoa baixa até 1,60 m. Mas eu posso dizer que ela tem uma estatura média a partir de 1,55 m. E a mesma coisa, eu posso dizer que alguém tem estatura média até 1,75, mas eu posso falar que uma pessoa de 1,70 é alto. Depende do que eu estiver comparando. Por exemplo, se você estiver falando no nosso ambiente, uma pessoa de 1,70, ela realmente tem uma estatura média. Mas se você falar que a pessoa tem 1,80, ela já se destaca um pouco para o alto. Mas se eu pegar, por exemplo, e falar de uma pessoa com 2 metros de altura aqui, para a gente, ela é muito alta. Porém, se a gente jogar essa pessoa no meio lá de um time de basquetebol da Liga Americana, lá da NBA, 2 metros de altura deve ser o mais baixinho de todos. Então a gente tem aí as nossas referências, é, essas funções que a gente está criando aqui, é, fazem com que a gente consiga falar sem realmente explicitar valores, né? Então, uma pessoa alta, muito alta, baixa, né? A gente consegue dar assim valores linguísticos mais interessantes. E a mesma coisa a gente faz para o IMC. E aí o IMC, como a gente viu, né, tem algumas nomenclaturas e algumas faixas de valores. Então a gente tem lá o muito magro, magro, saudável. Deixa eu trocar aqui.
Então, saudável, sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2, que são as faixas, né, do IMC. Só para voltar aqui o nosso universo de discurso, né? Eu estou vendo de pessoas de 1,5 metro de altura até 2 metros de altura, e o IMC também, de IMC 15 até IMC 40, que é uma faixa de valores aí, que é bem interessante para a gente trabalhar com o IMC. Então, isso daqui são as minhas funções de entrada e de saída, né? Que eu vou utilizar depois para fazer os cálculos e predizer através dessas funções. E as minhas funções, elas precisam passar por uma base de regras para saber o que ativa quando, né? Dentro da minha base de regras, eu tenho aqui algumas, e eu vou ver se eu listo aqui para vocês algumas. Tem aqui um total de 16 regras, né? Então a gente tem normalmente, né? A gente cruza todas aqui, eu devo ter pulado alguma, mas de propósito na montagem, né? Porque normalmente você iria fazer a associação de uma com outra, uma e outra, uma ou outra, e a gente ainda pode trabalhar com os pesos que a gente dá sobre essa ativação. Peso 1, peso 6, peso meio, então a gente pode dar valores para isso daí. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa regra daqui que eu criei, que se o peso é leve e a altura é baixa, então o IMC é saudável. Então, uma pessoa leve, mas de estatura baixa, ela é uma pessoa saudável, né? E aí, quando eu falo agora, por exemplo, né, eu pego aqui uma pessoa de peso alto, mas a altura dela é baixa, eu vou falar que ela tem obesidade 1, porque imagina só, uma pessoa com peso alto, mas ela é baixinha, então ela está com obesidade, porque faz parte disso daí da análise. E a gente consegue fazer a montagem de todas as regras, né? Então, criei aqui 16 regras para poder fazer a análise, que é aquela matriz que eu mostrei na aula passada, né? A gente faz os cruzamentos e indica aonde tem cada um dos valores. Feito isso daí, maravilha, agora a gente tem o nosso modelo criado. E aí temos um modelo criado. Perfeito. O que eu preciso agora, né? O que eu quero fazer? Eu quero pegar agora e verificar se eu passar a informação de 82 quilos e 1,88 m de altura, se ele vai chegar no IMC 23,2 para mim. Se o meu modelo conseguir chegar nisso daí, quer dizer então que, pô, tá perfeito. Se ele mantiver a exatidão aqui, né, ele bater em cima, eu fiz exatamente o correto, eu calculei corretamente, eu consegui predizer corretamente isso daqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu teria que pegar, por exemplo, né, e ver aqui as minhas regras. E aí aqui eu vou maximizar para vocês verem melhor. Eu tenho as minhas regras, a minha regra peso e a minha regra altura, e eu tenho o meu IMC. Então eu poderia vir aqui e falar, olha, o primeiro é 82, 1,88. Então eu venho aqui e falo, ó, esse cara daqui é o 82 e esse daqui é 1,88. Então, eu estou colocando essa linha daqui no 82 e eu estou colocando essa outra linha aqui no 1,88. E aí eu quero saber quais regras foram ativadas. Das 16 regras que eu tenho, foi ativado para o peso 2, então aqui ó, ele ativou na 5, na 6, na 7 e na 8. E na altura, ele ativou na 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 e 16. As que batem, né, as que coincidem são essas aqui, a 6 e a 7. Então, ele conhece a 6 e a 7? A 7 e a 8. Coincidem a 7 e a 8, que foi ativado tanto o peso como a altura, né? Então, as minhas duas entradas foram ativadas. E aí, agora, eu faço uma minimização. Eu estou fazendo aqui o mínimo dessas duas áreas. Eu pego essa área menos essa área e eu obtenho isso aqui. Então, esse daqui é o meu valor mínimo. Essa altura é a minha altura mínima. E ele tem aqui a altura mínima. Nesse caso daqui, eu pego essa outra e essa outra, dá essa altura. Eu minimizei e obtive essas duas saídas aqui ativadas. E aí agora eu tenho. Ah, tem mais essa daqui, né? Teve uma ativação bem aqui. É na 11.
A 11 também foi ativada, ó. A 11 foi ativada e eu acho que a 12 também. A 11 e a 12 foram ativadas. E aí ela dá esse valor quase imperceptível aqui, bem baixinho, bem pequenininho, mas foi um valor real que aconteceu. E aí eu faço agora a soma de todas essas ativações. Eu monto uma maximização, eu vou juntar tudo isso daí. Na hora que eu junto tudo isso daqui, eu tenho como resultado um gráfico de área que está aqui embaixo. E esse gráfico de área, a gente, na hora que a gente criou, tinha um tal de centroide, um centro de área lá que a gente pegou. E esse centro de área agora, ele consegue dizer para mim qual que é o meu IMC. Então, aqui, com base nisso, ele está dando um IMC de 17,6. E aí eu falo assim, 17,6 ele gerou aqui um 17,6. Eu vou colocar na mão aqui, ó, 17,6. E aí, olha só, um 17,6 agora, eu acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo, que eu preciso recarregar essa planilha. Só porque eu preciso mudar o, o meu Excel, ele não pode estar usando a língua portuguesa, tem que estar no formato inglês para poder funcionar junto com o MATLAB. Então, só para não ter probleminhas, deixa eu ver se recarregando ele vai. Aí, perfeito. Esse aqui estava com tudo preenchido já, que eu tinha feito o teste, né? E aí deu o valor de 17,6. Então, vou colocar aqui 17,6. E olha só, o meu alvo, o meu objetivo era que, se eu entrasse com um peso de 82 e uma altura de 1,88, eu iria obter uma saída, né, através da fórmula de 23,2, mas na verdade eu obtive 17,6. Ou seja, eu estou com um erro de 5,6. Falta 5,6 para eu chegar no meu objetivo. Não é um valor muito bacana, tá um erro muito alto. 5 é uma distância muito grande. Se eu tivesse uns 20 seria ideal, o ideal seria se tivesse aí errando décimos, né? Mas aqui o erro tá grande, então tá tendo alguma coisa aí que não tá legal no meu modelo. E eu tinha que reproduzir isso daí para todos os valores. Então eu tenho 300 valores aqui e eu queria ver como que está o meu modelo. Eu quero testar o meu modelo para esses 300 valores dessas 300 pessoas. E aí, se eu fosse fazer isso daí na mão, você viu o tempo que demora para fazer para uma, né? É um trampo do caramba. Então, a gente tem algumas possibilidades no MATLAB que facilitam bem a vida da gente, né? Então, só voltando aqui, eu vou fechar isso, que não precisa mais. E aí, o que que acontece? Eu tenho a possibilidade de carregar, de conectar o MATLAB com o Excel, carregando essa planilha. Então, eu vou carregar essa planilha para a gente poder trabalhar. Então, a planilha, a gente está lidando com Excel e a gente tem um caminho que a gente vai passar aqui, que é isso daqui. Então, esse é o caminho. O nome do arquivo é imc1.xlsx. E a pasta de trabalho se chama IMC. Só deixa eu confirmar se é IMC mesmo. A pastinha se chama IMC. Perfeito. E aí eu estou passando para o Excel, eu estou passando para o MATLAB essa conexão com Excel. Excel, IMC, blá, blá, blá. Acho que é ponto e vírgula que ele está aceitando. Brackets. Ele falou, tá na expectativa de. Ah, tá. Tá certo, lerto. Tô esquecendo de dar o comando, né? Tem um comando que é DDE, data, não sei o que. Eu não lembro, até sinceramente eu esqueci o que é esse cara. Eu vou dar o comando inicial, DDE init, perdão, tinha esquecido dele.
e aí a gente vai carregar essa planilha daqui para dentro do MATLAB. Ele carregou, quando dá um valor diferente de 0, quer dizer que deu certo. Ele carregou, está feita a conexão. Agora, eu preciso jogar isso daí para que o MATLAB possa trabalhar. Eu vou jogar isso daí em forma de matriz para a gente poder trabalhar. Vou criar uma matriz, então, uma matriz, e eu vou carregar isso através de um outro DDE, que é o DDE REC. E aí o DDE REC, nesse caso, eu preciso dizer para ele o que eu estou querendo carregar, né? Então, eu vou falar para ele, olha, carrega da minha planilha. E aí, o que eu quero carregar da minha planilha? Ele trabalha com uma referência de row e column, ou de line e column, depende da versão, se está em português ou em inglês. No meu caso, está em português, é line e column, L e C. Então, eu preciso passar essas referências aqui. Esse cara daqui começa, os dados que eu tenho, que eu quero analisar, começam na linha 2, coluna 2. E eu tenho 300, então vai até linha 301, só que vai até a coluna 3. E aí eu vou passar essa referência de linha-coluna, como se fosse no Excel, né? Ele vai começar na linha 2, coluna 2, e vai até a linha, já que tem 300, 301, coluna foi uma para o lado, 3. Então eu vou dizer que ele vai transformar isso aqui numa matriz. Ele vai pegar esses dados. Ele carregou, ele conseguiu ler todos os dados. Olha lá que bacana. Então aqui tá todos os dados, literalmente uma matrizona que ele pegou, dizendo peso e altura, peso e altura para as 300 pessoas que a gente tem. Feito isso daí, eu preciso agora fazer, passar para o MATLAB qual é o modelo fuzzy que eu vou utilizar, né? Então eu tenho que dizer para ele, vou chamar aqui de modelo, quem que é o meu modelo fuzzy que eu estou utilizando. Então eu vou utilizar o comando read_fuzz, que é o fuzzy, função de sistema de inferência fuzzy. Ele tá, sistema de inferência fuzzy, fuzzy inference system. Ele vai ler um fuzzy inference system, um sistema de inferência fuzzy. Eu vou ler um fuzzy da vida. E eu vou passar aqui para ele qual que é. O meu fuzzy está dentro desse IMC01, né? O meu modelo está aqui dentro. Então, IMC01 é esse cara daqui. E aí ele leu. E aqui ele fala para mim qual que é o nome do modelo, o tipo dele, que eu disse que podia ser Sugeno ou Mandani, né? Então eu peguei Mandani, ele vai fazer primeiro a minimização e depois ele vai fazer que ele vai pegar entre as áreas a menor e depois o resultado ele vai totalizar fazendo a maximização e ele vai utilizar o método de centroide para poder achar o resultado, ou seja, desfasificar. Então, beleza, já peguei. Ele falou quantas entradas que eu tenho duas funções de entrada, né, que é o peso e a altura, eu tenho uma de saída, que é o IMC, e eu tenho 16 regras, então ele pegou realmente o meu modelo fuzzy aqui. Depois disso daí, agora eu vou gerar a minha saída, então eu vou pegar lá e jogar saída, o que eu vou ter de saída, né? Tem uma função que é eval_fis, que é para ele fazer o cálculo ele vai pegar a minha matriz e aplicar em cima do meu modelo para gerar as saídas para mim. Então, vai pegar a minha matriz e vai rodar em cima do meu modelo fuzzy e a gente vai ter a nossa saída. Então, ele calculou os IMCs. Através daqueles gráficos que a gente montou, ele calculou o IMC. Pô, bacana demais, calculou o IMC. E aí agora eu quero, para não ter que copiar isso na mão para o Excel, eu vou rodar um comandinho para jogar ele de volta. Esse comando eu acho que esse aí é mais, sei lá, joga de volta. O joga de volta vai ser um DDE Poke, se eu não tô se eu estou bem lembrado. Eu vou jogar para planilha. E aí, aonde que eu vou jogar na planilha, né? Vamos olhar lá. Então, a gente tem na linha 2, vou jogar na linha 2, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero jogar na linha 2, coluna 5. Linha 2, coluna 5.
e ele vai até a linha, foi 300, 301, coluna 5 ainda, na mesma, né? E o que que ele vai jogar, né? Ele vai jogar a minha saída para lá. Então, ele vai jogar a saída para aquela planilha Excel. Beleza, ele jogou, você pode ver aqui que ele preencheu os dados, ó que bonitinho. E ele fez aqueles cálculos, né? E aqui eu calculei os erros, né? E aqui está os erros, ou seja, qual que é a distância disso daqui, né? Do modelo que eu criei para o real. O que eu estou tendo de erro? Porque como é um modelo estatístico, ele está calculando, a gente está idealizando, ele não vai ser 100% certo, ele não vai chegar a uma assertividade de 100%. Mas olha só que legal, aqui começou com um erro grande de 5, né? Aqui um erro de 7, aqui de 13. Pô, esse 13 daqui é meio ruim, né? Tá muito. Era para ter dado um IMC de 43, ele deu de 30. Então é uma diferença muito distante. Mas olha esse daqui que legal. Quando eu tenho lá um peso de 47 quilos e uma altura de 1,73, olha lá, ele tem um IMC de 15,7, ele chegou no 16,6, deu um erro de quase 1, é menor que 1, foi ótimo, né? Foi muito bom. E aí a gente tem aí um ótimo, né, que a gente descobriu. Pô, bacana, aqui tá joia. E aí, para poder acertar isso daí, eu tenho que ver valores, o que está saindo fora dos meus limites. Por exemplo, se eu tiver uma altura que está passando do meu universo de discurso, né? Se eu tiver alguém com 2 metros e 5, eu estou calculando até 2 metros, eu não estou analisando para 2 metros e 5. Então, ele vai dar valores muito ruins, ele vai ficar muito discrepante, ele vai se perder, né? Então, a gente tem que analisar bem essas informações, qual que é o nosso universo de discurso, ou seja, qual que é a faixa dos valores que a gente está lidando, manipulando. Aqui eu consegui mostrar para vocês que a gente consegue fazer através da técnica fuzzy o cálculo do IMC. E aí o fuzzy, o MATLAB tem uma ferramenta que mistura fuzzy com rede neural. E como a gente comentou rapidamente sobre rede neural, eu queria mostrar como acontece quando eu junto os dois, né? Vamos ver o que dá essa junção dessas duas coisas, né? O que eu quero fazer agora é calcular aqui, através de um modelo neurofuzzy, ou seja, que mistura rede neural com fuzzy, eu quero fazer o cálculo do IMC. Para tanto, tem algumas coisas que são necessárias e a gente tem uma ferramenta dentro do MATLAB, dentro do toolbox do fuzzy, um chamado... como que é o nome? O neurofuzzy é o OneFizz. Então, parece nome de anime, mas não é, né? É o OneFizz. O OneFizz, ele tem ele tem um editor para a gente poder manipular e trabalhar. É esse cara daqui. Então, ele mostra para a gente aqui uma área de gráfico, né, que a gente consegue ver. Deixa eu só mostrar, falando em área de gráfico, eu não mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu mostrei as regras, mas eu não mostrei o gráfico de superfície, né? Que é bem interessante. Ele vai gerar um gráfico bacana de superfície para a gente, um gráfico 3D aqui, que a gente pode ver os momentos de ativação. Então, ó, peso e altura baixos, né? Tá aqui. Quando começa, como que ele está subindo, né? E aí você tem que ver que esses paredões que se formam aqui não são legais. Ele tinha que ser uma superfície mais plana possível, né? Mais homogênea, não plana, mas mais homogênea, porque a gente não está vendo plano, mas ele teria que ter uma subida mais linear, e aí pode ser essas distâncias, esses paredões aqui que estão dando valores muito distantes do nosso ideal. Então é isso daqui que pode estar errado. Talvez ou adicionar mais regras ou tirar algumas regras, aí a gente tem que fazer os testes, e é isso daí a ideia da criação de modelo, a gente fazer experimentações. Voltando lá na ideia do neurofuzzy, né? Como que a gente pode brincar? O neurofuzzy tem aqui alguns dados para a gente ver através de treinos, né? De uma demonstração. Vou carregar aqui uns dados de demonstração só para a gente ver como é que é.
Ele carregou alguns dados aqui de demonstração, então estão os dados de demonstração carregados. E aí você pode ver que ele tem alguns dados que foram dispersos aqui, né? E aí você pode criar a sua função de entrada, né? Então você pode dizer o tipo dela, aqui é triangular, aqui é trapezoidal, que nem a gente falou, pode ser em forma de sino, ou a gaussiânica, né? Que ela é uma onda mais suave. E aí você tem a forma de saída, se você quer constante linear. Vou deixar aqui uma trapezoidal mesmo, uma função de pertinência, né, trapezoidal, e vamos executar aqui. Eu vou criar 4 funções de entrada para a gente ver. Joguei ali, e aí agora aqui são as épocas, né? O que eu quero aqui fazer é que quando a gente vai treinar o nosso modelo, ele pode ter o backpropagation, que a gente já viu, ou se não ser um modelo híbrido. O modelo híbrido utiliza o backpropagation e o outro, que eu não lembro o nome dele. São 2 modelos de treino aqui, que ele, pelo menos 2 modelos que ele utiliza. E as épocas são quantas vezes ele vai voltar e fazer esse treino, ele vai ter a retroalimentação. Eu vou colocar aqui 30 épocas para a gente ver o que acontece. E eu vou mandar treinar. Então, estou mandando treinar aqui. E aí você pode ver que ele começa, aí de repente ele dá uma sossegada lá. E agora eu vou testar os meus dados. Na hora que eu faço o teste, você vê que o que a gente está com a bolinha azul são os dados, e depois as vermelhas foram o que a gente treinou, né? Vamos testar agora, olha lá, ele acertou muito em cima, né? Ele está bem próximo do que está chegando. Então, ele conseguiu chegar no modelo ideal. E você pode ver aqui a estrutura da rede que foi criada. Ele mostra para vocês aqui a rede, né? Então, a gente tem aqui as entradas, ele criou 1, 2, 3, 4 funções de pertinência. Se lembra que o nosso modelo do IMC lá, a gente tinha criado 1, 2, 3, 5 funções de pertinência, né? E aqui são as regras que ele criou essas regras aqui, eu não sei quais são, que é a famosa camada oculta, né? E aqui tem as minhas funções de saída. E ele criou também 4 funções de saída. Então, ele tem lá as funções de saída que foram criadas. E aí ele gera um resultado. E ele funcionou. Então, isso daqui é bacana, ele mostra esse processo para a gente, que ele está utilizando uma rede neural para fazer chegar num resultado, né? O que pode acontecer? Se eu mandar treinar ele novamente, você vai ver que cada vez que eu vou treinando, ó, agora ele já ficou tão treinado, porque eu já treinei 1, 2, 3, 4, eu já treinei algumas vezes, que agora ele já chegou num limite que não precisa mais treinar. Então ele treinou tanto, que agora ele já está no ideal. E você pode ver que o erro dele em execução é de 0,07. Aqui embaixo, ó, ele mostra o erro, né? Então ele está com um erro de 0,07. Um erro muito bom, né? Ele está quase perfeito. E isso aqui é bem bacana, porque ele mostra que o nosso modelo ele está muito próximo do real. Se você pegar e fizer agora, você vai ver que ele dá pouquíssima diferença, né? Então, pouquíssima diferença. A gente treinou bastante ele, e aí agora ele tem uma diferença muito pequena dos dados reais para o que do que a gente está fazendo. Eu vou recarregar aqui o Anfis Edit, né? Para a gente fazer com vou preparar os dados primeiro, né? Eu separei na planilha, eu peguei aqui, são 300 dados, então eu peguei 150 dados e 150. Eu dividi no meio, quebrei literalmente, eu peguei uma parte, quebrei no meio e eu separei. E aí eu joguei em 2 planilhinhas aqui ao lado. E eu joguei esses dados, são literalmente os dados copiados, né? Então lá você pode ver aqui os dados, só que esses dados, para facilitar, eu ordenei eles, então eles estão ordenados aqui.
Aí eu separei em dados para treino e dados para teste. Você não deve de utilizar as mesmas informações que você utilizou para treinar o seu modelo para testar, porque ele já sabe daquilo, ele já foi treinado com aquela informação, mas ele tem que ver, por exemplo, algo novo. Então ele tem que, dado um valor que ele não tinha conhecimento, ele tem que tentar chegar na resposta através das inferências que ele fez ali. Então essa é a ideia. Vou criar isso daqui, jogar lá para o MATLAB para a gente poder trabalhar, né? Dentro do MATLAB, Workspace, eu vou criar aqui New, vou chamar de TRN, treino, abreviação de treino. Joguei aqui treino e vou carregar aqueles dados que eu copiei lá. Então, eu copiei aqueles dados e a gente vai ver... Opa! Copiei tudo, copiei. Agora eu colei lá esses dados, né? Então aí todos os dados. Vou criar mais um conjunto, que vai ser os meus dados de teste. Esses dados de teste, enquanto ele carrega aqui, deixa eu copiar. Belezinha, os dados de teste também já foram carregados. Só para a gente ficar tranquilo, então já foi feito um, já foram feitos os outros. Está exatamente dividido ao meio, né? Tem 150 linhas por 3 colunas e 150 linhas por 3 colunas. Então, os dois aqui, legal, já foram feitos. Eu tenho os dois agora, eu posso trabalhar com o meu neurofuzzy, né? Para a gente poder treinar isso daí. Então, vamos começar a brincadeira. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar aqui do meu espaço de trabalho, do meu workspace, eu vou carregar os dados para treino. E aí eu chamei de treino, TRN. Carreguei esses caras. E aí aqui estão os meus dados de treino. E eu vou carregar agora os meus dados para teste. Então, carregar também meus dados de teste. Carreguei meus dados de teste. Dá para ver que tem algumas coisas muito estranhas ali, um não está tão próximo do outro, né? Vou agora preparar gerar minha função do fuzzy, né? Meu sistema de inferência fuzzy. Vou utilizar aqui a quantidade de funções de entrada 3. 3 tá bom. E vou utilizar trapezoidal, beleza? Só para a gente ver aí o que acontece. Agora eu vou mandar ele gerar 30 épocas para mim. E aí eu vou mandar ele treinar com os dados que eu passei de treino, vou pedir para ele treinar. E aí ele treinou. Eu poderia ter parado aqui, ó. Aí dá para perceber que a partir do 21, 22, 23, ele não muda mais, né? Estão bem próximos, né? Ele já ficou muito próximo. O meu erro está em 2,04. Está um erro aceitável, melhor que o erro médio lá da nossa planilha. Olha só, aqui o meu erro médio, né? Eu joguei lá embaixo no final. Calculando aqui o meu erro médio está 6,44. Ali eu já estou tendo um erro de 2, né? Então tem aí algumas vantagens aí em utilizar a rede neural junto com o fuzzy. Eu poderia ter parado aqui no 15, porque o que acontece? A partir do 20 é o que é o overfitting, né? É o super treinamento. Eu estou treinando demais, não precisava treinar tanto, né? Vamos ver aqui a estrutura que ele gerou. Olha só que legal a estrutura da rede neural agora. A gente criou duas entradas, então eu tenho a minha entrada 1, minha entrada 2. Para cada entrada eu criei 3 funções de pertinência, então para a primeira eu criei 3, para a segunda eu criei 3. Ele tem lá as regras que ele implementa, ele fez a montagem lá da camada oculta de regras, porque eu não, em nenhum momento eu escrevi as regras, ele fez. Então, ele criou as regras, né, através da rede neural. E aí, você tem aqui as saídas, né? Ele ativou aqui 9 saídas, que é 3 vezes 3 deu 9, né? Exatamente, aí deu 9 saídas, e aí ele calcula o valor para a gente. E agora, se eu testar os meus dados, né, eu posso plotar aqui os meus dados de treino, falar os meus dados de treino,
e eu vou plotar aqui meus dados de teste. Olha lá que legal, agora você tem muito próximo, né? Ó, os dados que eu estou gerando estão muito próximos, ele está com um erro realmente muito pequeno, não está muito fora, então não tem um ponto aqui e outro que deveria estar mais próximo, né? Ele está bem um em cima do outro. E aí você fala assim, pô, legal, bacana, eu posso ver aqui as minhas regras. Então ele ativou as regras, ele montou lá 9 regras, que foram aquelas bolinhas azuis, ele montou as 9 regras e ele está mostrando aqui como que foi ativado. E agora ele está utilizando não mais o centroide, mas ele está utilizando um singleton para poder fazer a inferência, né? E olha lá, e se eu entrar com aqueles dados que a gente tinha entrado no início, né? Era, deixa eu ver quanto que era, 88, né? 82 e 188. Então, se eu entrar aqui com 88 e 188, ele já vai dar um valor de 22,9. Olha só que bacana. Ele já deu aqui um valor de 22,9. Então, eu vou anotar aqui, ó, 22,9. E aí, olha só o erro, cara. O erro caiu para 0,3. É um erro muito, muito, muito bom. Ele está muito próximo do ideal, né? É pequenininho. E aí começa a fazer sentido isso daqui para mim. E, novamente, eu não vou ser maluco de executar isso daqui no braço, né? E pegando informação, 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 que isso daí é insanidade total. E eu não estou nesse nível ainda de insanidade. Então, o que que eu vou fazer? Fechei aqui, vamos voltar aqui para o nosso Neurofuzz. Eu posso ver também o gráfico de superfície para ver como que ficou. Olha só esse gráfico de superfície aqui. Ele tem uns aclives muito grandes, né? Um paredão, mas você nota que esse paredão ele está bem uniforme, né? Ele não está com uns solavancos distantes, ele está numa tendência bem interessante aqui. Talvez depois a gente pode até executar com 4 funções ao invés de 3, para ver se a gente aumentar as funções para cada entrada, né, as funções de pertinência, se ele melhora a nossa saída. Mas o que, que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e exportar esse cara, eu vou exportar esses dados para um arquivo. E eu vou salvar eles. Eu vou salvar ele aqui como IMC Anfis, só para a gente aproveitar esse nome que eu já utilizei ele hoje. Então ele está sobrescrevendo esse arquivo aí, IMC Anfis. Perfeito. Já fiz isso daí, tá lindo, maravilhoso. O que, que eu vou fazer agora? No MATLAB, eu vou reexecutar aquele processo lá da gente ver a nossa planilha, né? A planilha continua sendo a mesma, então eu vou recarregar ela. Recarreguei, ele deu um valor diferente de 0. Deixa eu fechar isso daqui só para a gente ter mais visão, né? Agora eu preciso. Cadê? Cadê? Pegar os meus. Carregar os meus. A minha matriz, né? Meus dados. Matriz, deixa eu ver aqui. Vou carregar a minha matriz. Que vai ser DDE-REC. E eu vou carregar da minha planilha. Linha 2, coluna 2, até a linha 301, coluna 3. Vou carregar esses dados. Pegou os dados novamente. Então já foi a planilha, já foi a matriz. Agora eu preciso fazer matriz, carregar o modelo, né? Só que o meu modelo agora não é mais o IMC01, né? Que eu tinha feito, com o Neurofuzz, com o Anfis, né? Então eu vou carregar agora o modelo do Anfis. Carreguei, e aí você pode ver que ele está utilizando não mais o Mandani, mas ele está usando o Sugeno como tipo, e aí o Sugeno muda um pouquinho, mas olha lá, ele tem 2 entradas, uma saída e 9 regras, né? E aí o Sugeno é uma outra técnica para desfasificar, né? Já carreguei o modelo, agora eu vou gerar a minha saída. Então, eu vou jogar a minha matriz, né? E vou jogar em cima do meu modelo, vou rodar esse negócio daqui para a gente ver.
E ó lá, ele gerou a saída, os valores. Agora, só para eu confirmar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8. Eu vou jogar isso daqui, vou jogar de volta, 8. Então, é linha 2, coluna 8, até a 301, coluna 8. Eu vou jogar a saída de volta para lá e a gente vai ver o que, que aconteceu. Ele jogou, deu diferente de 0, né? E olha lá. Opa, não jogou? Deixa eu ver aqui o que, que eu fiz de errado. Linha 2, coluna 8, linha 301, coluna 8. DD Poke. É muito louco, ele não foi. Tá, e ele não atualizou a visualização, né? Perdão. Ele mandou sim. E olha só que legal, né? Aqui você tem os erros, né? Olha só como que os erros estão, os verdinhos, quanto mais verdinho, melhor, né? Aqui, ó, tem de 0,03 erro, tem de 2,5, mas olha como diminuiu. Em compensação, eu tenho aqui alguns casos, né? Que aqui estava muito bom e ele ficou ruim, 3,92, né? E aqui eu calculei a correlação. A correlação tá falando com relação o IMC que deveria ser calculado e o IMC através do fuzzy, né? Eu tive aqui uma correlação de 0,93, ou seja, 0,93, 93%, né? 93% dos meus dados se aproximou 93%, é quase 100%, está em um 0,7. Mas através do NeuroFuzz eu consegui 0,97. E se lembra que eu comentei que acima de 60 é bom, mas olha só, esse 97 subiu muito a minha correlação. Então, através de uma rede neural, a gente conseguiu fazer o mesmo modelo, né, o mesmo cálculo, muito melhor através aí do modelo utilizando rede neural, né? Então ele faz uma aproximação muito bacana. E o mais legal que eu gostaria de mostrar para vocês antes da gente ir embora é isso daqui, ó. Deixa eu ver. Tá aberto aqui o fuzzy. Esse cara já existe, né? Eu vou importar do arquivo esse cara daqui. Vamos ver o que, que acontece. Aí, ó, que bonitinho. Ele utiliza Sugeno, né? E aqui eu tenho as minhas funções. Olha lá, ele montou minhas funções trapezoidais. Alguém viu eu desenhando? Não viu, né? Ele fez sozinho, né? Muito bacana. Ele montou aqui, ó, função de saída. Agora, esse daqui, a minha saída, ele mostra dessa forma. Ele não cria as funções porque é através do método do Sugeno, né? Ele não mostra a saída. Mas está aí. Ele faz sozinho para a gente todo esse processo. É bem bacana essa criação. E era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Não preciso salvar, tá tudo certo. Como a gente pode fazer aí execução, treinos e testes com fuzzy e rede neural e fuzzy junto, né? Neurofuzzy. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho que hoje foi interessante. O objetivo era mostrar para vocês, né? Novamente, não quero que ninguém reproduza isso aqui agora. Se quiser, a gente estuda junto, eu mostro para vocês bonitinho como fazer, mas eu estou querendo exemplificar o uso de fuzzy e rede neural para a gente ter noção do que está acontecendo. Tá bom?